Fala, amigos ligados no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Gabriel Curti na área para mais um GP às 10. Hoje um daqueles GP às 10 polêmicos, aqueles que vocês gostam de cobrar lá na frente esse GP às 10. Vão dizer que as previsões foram equivocadas, foram totalmente erradas, mas enfim, estamos aqui para isso, para dar a cara a tapa e para ajudar vocês a chegarem no começo da temporada da Fórmula 1 um pouco mais ligados no que deve acontecer. Então hoje eu estou aqui para revelar, na nossa opinião, a ordem de forças da Fórmula 1 após os testes de pré-temporada no Bahrein. Desde já, eu peço que vocês curtam o vídeo, que vocês se inscrevam no nosso canal, a gente está muito perto dos 100 mil inscritos, então se inscrevam lá, se vocês quiserem, sejam membros do Grande Prêmio também, que vocês ajudam a gente mais ainda com uma contribuição mensal. Enfim, espalhem o vídeo por aí. Antes de começar o ranking, eu queria explicar uma coisa. A ordem de forças é basicamente uma fotografia que a gente bate após a pré-temporada no Bahrein, após os testes coletivos. Isso não quer dizer que seja a classificação final do campeonato que a gente acredite. É muito mais, por exemplo, como a Fórmula 1 deve chegar na estreia no Bahrein. O que a gente viu nos testes de pré-temporada e que devem se reproduzir na primeira prova do ano e não no campeonato como um todo. Sem mais delongas, vamos ao 10º lugar, que é a Haas. Por que eu coloco a Haas na 10ª posição aqui do ranking? Porque a Haas ela tinha o pior carro do ano passado junto com o da Williams. Apesar dela ter feito 3 pontos e a Williams não, foram pontos circunstanciais, pontos que foram conquistados porque o Magnussen e o Grosjean foram muito bem nas provas em que eles pontuaram. O carro tem problemas crônicos de freio e em várias corridas eles brigaram de igual para igual com a Williams. No geral, é uma Haas que teve pouca margem para evolução também financeiramente. A Williams investiu mais para essa temporada. A Haas já pensa mais em 2022, no regulamento novo. Além disso, a Haas tem uma dupla de pilotos que são 2 novatos. Dificilmente vão ser 2 grandes acertadores de carro nesse primeiro momento. Então, a princípio, apesar da pré-temporada não ter sido o horror todo, a Haas ainda está na última colocação nessa primeira fotografia do ranking. Na 9ª posição, não podia ser muito diferente, é a Williams. A Williams, a expectativa é que faça um 2021 muito melhor do que foi 2020. O time inglês teve uma performance mais sólida na pré-temporada, conseguiu testar coisas novas, fez um desenho diferente para o carro. É uma Williams que, apesar de não ter um conceito tão agressivo assim, é uma Williams que entra em 2021 muito mais pronta do que ela estava no ano passado. Agora sob nova direção, né, com Dorilton Capital, colocando dinheiro lá, tirando a família Williams da administração. É uma equipe que deve se escorar muito no George Russell e por isso teve uma pré-temporada de basicamente um dia, porque sexta-feira foi o Roy Nissany testando, o piloto reserva que não tem condições. No sábado foi o Latifi, que a gente sabe que é muito abaixo do Russell. Então, basicamente, o único dia de verdade de teste da Williams foi o domingo e o Russell andou bem. Não dá para a gente esperar que ele ande na primeira parte da tabela sempre. Foi mais questão de pneus usados, momento de pista, condições dos outros carros e expectativa de cada uma das equipes, mas a Williams fez um trabalho que já mostra que nesse primeiro momento ela está na frente da Haas. E talvez seja o grande objetivo do time nesse início de campeonato, pelo menos. Acho que a Williams vai pontuar o que não aconteceu ano passado, mas com o Russell. 8ª posição, dando sequência ao nosso grid aqui, é a Alfa Romeo. Mas é importante a gente dizer, a Alfa Romeo já era a 8ª colocada em 2020, mas em 2021 ela parece muito mais próxima do pelotão intermediário do que de Haas e Williams. Ano passado a Alfa Romeo caiu no Q1 várias vezes, foi um carro que tinha uma série de dificuldades, principalmente impostas pelo motor Ferrari. Faltava muita potência e nessa briga do pelotão intermediário isso era fundamental. De qualquer jeito, é uma Alfa Romeo que sempre teve confiabilidade e deve seguir tendo em 2021. A tendência é que o time seja mais competitivo, que consiga incomodar um pouco mais os times do meio do grid e que consiga pontuar com alguma frequência, o que não aconteceu ano passado. Outro ponto é que caía muito no Q1. Então,
vez ou outra, acho que a gente vai acabar vendo a Alfa Romeo chegando, por exemplo, ao Q3, o que vai significar um salto interessante do ano passado. Com o Antônio Giovinazzi, não sei se vai, mas eu acho que o Raikkonen vai ter uma temporada digna. Sétima posição, essa aqui é uma das polêmicas do nosso ranking. Em sétimo lugar está a Aston Martin, que eu confesso que foi, para mim, a grande decepção da pré-temporada no Bahrein. Por que eu acho que a Aston Martin merece o sétimo lugar? Porque esse conceito de Mercedes verde que eles fizeram é um carro que é muito baseado no carro do ano passado da Mercedes, mas até agora não funcionou. A Aston Martin teve já uma série de problemas com câmbio, teve problemas também de motor. Além disso, é um carro que não está muito estável, e isso se deve também à mudança sutil de regulamento que mexe com os assoalhos, né? Que mexe com o downforce dos carros. Isso não tinha no passado. Então, o carro da Mercedes do ano passado talvez não encaixe tanto assim em 2021. De todo modo, a Aston Martin, apesar de uma pré-temporada muito, muito ruim, é uma equipe que tem histórico, enquanto Racing Point, enquanto Force India, de grandes desenvolvimentos durante o ano. Então eu acho que a Aston Martin mais uma vez vai conseguir evoluir muito durante o ano. Eu acho que a Aston Martin termina o campeonato brigando aonde a gente esperava, nas primeiras posições, quinto, sexto, sétimo. Mas como a fotografia é pós pré-temporada, a Aston Martin está em sétimo. Na sexta posição vem a AlphaTauri. E nesse primeiro momento é uma AlphaTauri um pouco melhor do que a Aston Martin, assim, consideravelmente melhor. Eu até pensei em colocar a AlphaTauri mais alto aqui no nosso ranking, mas preferi ir um pouco mais na cautela. A AlphaTauri a gente sabe que vai ter um motor Honda melhor que o do ano passado, já era um motor que tinha melhorado bem, mas vai ser ainda superior esse ano. E é uma equipe ousada, a AlphaTauri é ousada, por mais que ela tenha vários elementos iguais aos da Red Bull internamente, que elas compartilhem isso, externamente são projetos diferentes. Então é uma AlphaTauri que tem uma personalidade própria. Na pré-temporada o desempenho foi muito bom. A AlphaTauri até pareceu esconder um pouquinho do jogo, ter margem para mais. Mas eu acho que as 5 equipes que estão na frente dela já tinham um lastro maior. Só por isso eu coloco a AlphaTauri em sexto. Mas eu não descarto, por exemplo, a gente ver a AlphaTauri brigando numa corrida um pouco mais esquisita, brigando por pódio, principalmente com o Gasly. Quinta posição do nosso ranking, dando sequência, é a Ferrari. A Ferrari sempre vai dar polêmica nessas listas, porque quando entrou ano passado, a gente acreditava que a Ferrari seria a terceira força do grid e talvez até incomodasse a Red Bull, porque a Ferrari vinha de um 2019 em que ela tinha um motor canhão e depois ela teve de limitar esse motor. E em 2020 o motor era uma carroça e aquilo comprometeu muito o carro, que era um carro com outros problemas também, problemas de aerodinâmica, problemas de downforce, era um carro instável, além de ser, obviamente, um carro muito lento. A Ferrari desenvolveu bem o motor, tá óbvio que tem mais velocidade de reta, bem mais, parece também um motor mais confiável do que era o do ano passado, e eu acredito muito nessa dupla Leclerc e Sainz, são dois jovens com muita vontade, com muito talento, e a Ferrari deu uma boa amostra na pré-temporada de que ela vai evoluir. Nesse primeiro momento, eu ainda acho que ela esteja atrás de 4 outros times, mas não descarto a Ferrari no top 3 já nas primeiras provas do ano. Acho que é um salto interessante em relação ao ano passado. Entramos no nosso G4, entramos nas 4 primeiras posições com a Alpine. A Alpine é um caso curioso, porque eles fizeram uma pré-temporada muito sólida, de muita quilometragem, de muito trabalho de pista, de volta de Fernando Alonso, o Alonso aparentemente super em forma, mas é uma Alpine que gera algumas dúvidas, porque vejam aí na foto que Rodrigo Berton colocou, o conceito do carro é muito diferente. A Alpine tem essa tampa de motor que mais parece um morro, é um conceito completamente diferente das rivais. Mesmo o bico do carro é um bico diferente também, desenhado de uma forma mais agressiva, então a Alpine é a equipe que tem as linhas mais agressivas do campeonato. Acho que Alonso e Ocon podem gerar um bom casamento. Vejo um motor Renault como uma evolução bem interessante em relação ao ano passado. Se a gente for lembrar, a Alpine termina o ano em alta, né, em 2020. Termina com o pódio do Ocon, ela fez pódio com o Ricciardo também.
Então eu acho que a Alpine, nesse primeiro momento, está na quarta posição, mas está muito perto do nosso terceiro lugar. Terceiro lugar que é McLaren. Eu coloquei a McLaren na frente da Alpine basicamente por acreditar mais no projeto da Mercedes do que no projeto da Renault. A McLaren trocou os motores Renault pelos motores Mercedes e por isso teve de mexer no seu carro. Então algumas linhas do carro da McLaren são diferentes das do carro do ano passado. É uma McLaren também com um desenho mais agressivo do que ela tinha no passado, uma McLaren que aposta num difusor diferente, e geralmente difusores diferentes dão o que falar na Fórmula 1, né? A gente lembra da Brown GP, mas a McLaren não deve ser a Brown GP, mas ela pode ser a grande potência do pelotão intermediário, um pelotão intermediário que está cada vez mais perto da chamada Fórmula 1A. Então eu acho que com o Lando Norris mais maduro e com o Daniel Ricciardo, que anda bem em qualquer carro que você coloque ele, a McLaren nesse primeiro momento está no meu top 3. E não acho nenhum absurdo imaginar a McLaren, nem a Alpine, na verdade. Não acho absurdo imaginar elas no pódio na primeira etapa da temporada, caso alguma coisa aconteça com as primeiras posições. Bom, chegamos àquele grande momento, o momento em que os comentários vão bombar, em que vocês vão ficar irritados ou talvez concordem. Vamos lá. Segunda posição eu coloco a Mercedes. Quem diria que eu faria isso num ranking logo depois da pré-temporada? Eu jamais imaginei, eu estava pronto para colocar a Mercedes na primeira posição, mas a gente não pode descartar o que foi a pré-temporada. E como esse ranking é uma fotografia da pré-temporada e como a gente acha que a Fórmula 1 vai chegar na primeira prova no Bahrein, eu acho que a Red Bull entra na frente da Mercedes no Bahrein. Se eu tivesse de apostar, eu diria que a Mercedes vai ser campeã esse ano, que o Lewis Hamilton vai conquistar mais um título. Mas a fotografia do momento não é essa. É muito mais acreditar no potencial que a Mercedes tem, que o carro tem, que a equipe tem, que o Hamilton tem, do que qualquer coisa. O momento é da Red Bull. A Mercedes teve uma pré-temporada complicada, a Mercedes teve a pior quilometragem das 10 equipes, as equipes clientes da Mercedes também tiveram problemas de quilometragem, andaram pouco, o motor deu alguns sinais de que não está ainda tão azeitado, é uma Mercedes que sofre com as mudanças no assoalho, o carro está muito, muito mais arisco do que era no ano passado. Então, basicamente o que a gente via de reclamação na Red Bull, com o Gasly e com o Albon, né? O Verstappen gosta de carro assim, mas o que a gente via da Red Bull do ano passado e do ano retrasado, que era um carro que escapava muito, era mais indócil, a Mercedes mostrou-se assim no Bahrein. O Hamilton cometeu erros que ele não costuma cometer, e muito porque o carro está diferente. De novo, eu acho que a Mercedes vai ser campeã, mas como o ranking é o que a gente viu na pré-temporada, a Mercedes está em segundo. Em primeiro lugar, então, obviamente, sobrou a Red Bull. Eu acho que a Red Bull fez uma pré-temporada bem feijão com arroz, assim. Ela não quis demonstrar todo o seu potencial. A impressão que me deu é que a Red Bull deu menos voltas do que ela poderia ter dado. Ela conservou ali o potencial do carro, ela colocou mais o Pérez para ir se ambientando a tudo do time, ao carro, enfim. Mas o Verstappen mesmo fez a melhor volta, não foi nem com o melhor pneu. A impressão que dá é que é uma Red Bull. A Red Bull vai chegar no GP do Bahrein ainda melhor do que ela deixou a pré-temporada. A gente está vendo a traseira, esse é o grande segredo da Red Bull no primeiro momento do ano. A Red Bull escondeu essa traseira até quando ela pôde, não mostrou no lançamento, não mostrou em shakedown, em filmagem, só mostrou ao mundo a traseira na pré-temporada. É uma traseira que foi redesenhada, é diferente, é um conceito que se aproxima mais da Mercedes do ano passado na parte traseira do que da própria Red Bull, e aparentemente deu muito certo. O carro é fácil de ser guiado, não é muito instável. O Verstappen, por mais que o carro não seja tão ao estilo dele, como o próprio Helmut Marko falou, tem se encaixado bem também, e parece que vai ser uma transição mais tranquila para o Pérez do que vinha sendo para os outros pilotos. Então, nesse primeiro momento, a Red Bull ocupa o primeiro lugar do meu ranking, o que quer dizer que a Red Bull é favorita ao GP do Bahrein, e não à temporada 2021. Queria saber de vocês como está a ordem de forças de vocês da Fórmula 1 2021 após essa pré-temporada, se vocês acham que a Red Bull está na frente, se é a Mercedes, se a Ferrari chegou perto do nível delas, enfim, se teremos surpresas. Mais uma vez, curtam o vídeo,
se inscrevam no nosso canal rumo aos 100 mil inscritos e continuem ligados sempre na programação do Grande Prêmio, porque a gente não para. Até mais, tchau, tchau.